vocês uma escritura que está em Mateus capítulo 24. Eu não sei se vocês estão dentro de... Eu falei isso na sexta-feira, mas é para nós sabermos ler os sinais dos tempos, não é? E anda a rodar na internet a chegada do Messias. E então em Israel toda a gente está a adorar o homem que chegou e que usa a túnica talar, e toda a gente lhe beija as mãos, toda a gente lhe beija os pés, dizendo que aquele é que é o Messias. E é bom nós falarmos nestas coisas para estarmos atentos, porque na verdade nós estamos a passar tempos. Estamos a passar esses tempos, e tudo isso são palavras que Jesus falou. Querem ver? Diz assim, quando Jesus fala dos sinais dos tempos, diz assim: Jesus saiu do templo, portanto eu estou a ler Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo isto? Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus já estava a trazer uma palavra profética da destruição do culto do templo. Porquê? Porque o culto do templo sempre fez mais mal do que bem. E o templo foi começado a ser usado como casa de negócio e não como casa de oração. Então Jesus já estava a profetizar a queda do templo, e quando há a queda do templo, o culto muda completamente. Não é? Depois, vamos saltar no versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. É o que está a acontecer agora. Isto está a acontecer. Isto é um dos sinais dos tempos. E não só. Diz assim: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. Ou seja, as guerras e os rumores de guerras não é o fim dos tempos. Isto é o princípio das dores. As guerras e rumores de guerras não é o fim de nada. É o princípio de tudo. E então diz assim: vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O princípio das dores. Portanto, não é o fim de nada, é o princípio. E diz assim: então eles os entregarão para serem quê? Para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Irmãos, isto é pontapé. Profetas agora profetas como diz o Hermano José, paletes. Qualquer um é profeta. E depois diz assim: devido ao aumento da maldade, ou seja, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É pecar em consciência. Uma pessoa iníqua é aquela que peca, mas sabe que está a pecar, mas para ela vale tudo. Quer dizer, e na igreja não vale tudo. No corpo de Cristo não vale tudo. Para mim não vale. E diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos. Mas depende de nós tudo. Porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, nós estamos a ver as coisas todas e multiplica-se a iniquidade, porque repara uma coisa: hoje em dia a consciência humana já não tem valor nenhum. Vocês já viram como é que está? Olhem para mim. Falem comigo. Vocês conseguem ver como é que o mundo está a viver? O mundo, é como está escrito, jaz no maligno. Há uma falta de amor, há falta de um espírito solidário, há falta de vergonha na cara. Há falta de vergonha. O que hoje é amanhã deixa de ser. Eu fico perplexo quando pessoas que amam a Jesus Cristo, pessoas da palavra, não agem em conformidade com a mesma. Pessoa que é da palavra e não age em conformidade com a mesma, para mim não é referência. Para mim não é referência. Perde todo o crédito. Seja ele quem for. Porquê? Porque afinal de contas nós devemos ser um exemplo.
o apóstolo Paulo quem é que nos... deixa lavar a minha alma, está bem, irmãos, somos uma família. Olhem para mim, como é que vocês olhariam, como é que vocês olhariam para mim como pastor, ou já não digo como pastor, mas como irmão? Nós devemos ser referência uns para os outros, devemos ser inspiradores uns para os outros. Agora estava a olhar para a Manela, deu-me vontade de rir, porque eu a semana passada, agora, falei para a Manela, a Manela não é cusca, irmãos. Eu estava a dar um exemplo da Manela, mas a Manela... Ficou gravado. Pois ficou. Isso é para a posteridade. Mas não era a cosquice não era essa. Eu estava a ilustrar. Mas eu sei que a Manela percebeu. Agora lembrei porque olhei para ela, porque a minha mulher... tu disseste que a Manela era cusca. Mas essa é uma vontade que a gente tem, porque eu sei que ela não levou mal, porque ela sabia que eu estava a fazer uma ilustração dele. Porque realmente é verdade, há pessoas que são tão maliciosas. Olha, vós sejam honestos, há pessoas más ou não há? O ser humano foi criado em tudo que Deus criou é bom, mas depois são tomados por um espírito mau. São tomados por um espírito mau. E é isso que me incomoda e que me choca. Porque eu não posso, como é que eu ia te explicar? Irmãos, é o irmão que subiu agora aqui para falar. Eu não sou pastor. Sou um irmão como vocês. E eu não posso crer que a Cristina tenha alguma coisa contra mim ou pense mal de mim. Ou que a Manela ficou. A Marisa tenha alguma coisa contra mim, ou o Paulo está lá dentro a gravar tenha alguma coisa contra mim. E isso não pode existir entre nós. Porque nós somos a diferença. Nós temos que marcar a nossa sociedade pela diferença. Porque nós somos pessoas diretas e objetivas. Ou seja, há alguma coisa que haja entre nós. Nós estamos cá e falamos uns com os outros. Não vamos dar asa que os outros falem. Eu não sei se vocês me estão a compreender. Porque as coisas domésticas têm que ser tratadas dentro de casa. Eu não vou tratar das minhas coisas familiares na rua, eu trato-as em casa. Então connosco tem que ser precisamente a mesma coisa. Porquê? Porque entre nós tem que haver um saudável relacionamento. Porque somos membros uns dos outros e nós temos que contar uns com os outros. Olha, irmãos, eu sou honesto, eu conto com vocês. Mas também espero que vocês contem comigo. E então, diz... O que foi? Claro! Porque tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. E então, a gente hoje vê a falta de decência. A falta de decência de pessoas da palavra que não vivem em conformidade com a palavra, mas querem que os outros vivam. Ou seja, eu como pastor, não é obrigação, irmãos, nada é por obrigação. Nós, por acaso, às vezes a Sérgio diz, caramba, tudo o que tu falas lá dentro vais falar aqui. Não é questão disso, é questão de que são coisas da vida, são coisas do dia-a-dia, são coisas da nossa relação familiar e tudo mais. Nós temos que ter amor pela família, temos que ter amor uns pelos outros e a família tem que contar connosco, mas nós também temos que contar com a família. As coisas. A nossa família é o nosso porto de abrigo. Mal vão as coisas quando ela deixa de ser porto de abrigo. E a família é assim. A minha família é a minha mulher e os meus filhos. Porque tudo mais é parente. E os netos? Tudo mais é parente dela. Estão a perceber? Ou seja, eu tenho que cultivar um bom relacionamento familiar. Porque aquilo que o homem semear também vai colher. Eu também tenho que ter o cuidado da forma como eu lido com a minha família. Eu nunca escondi aos irmãos de uma reprimenda que eu recebi dos meus próprios filhos. E sabe uma coisa? Nós aprendemos com os mais novos também. Não aprendemos só com os mais velhos. Era aqui que eu queria chegar. Aquilo que decepcionou Paulo foram os mais velhos. Porque nós, por exemplo, irmã Delfina, quantos anos tem de crente? Mais ou menos. 40, veja lá. Meia vida. A Fernanda, quantos anos tem de crente? Eu tinha 7, tenho 60. Pronto. Façam as contas.
A Gina era velha guarda também, não interessa, não interessa. No geral, todos nós temos muito tempo. Ora, é lícito, como é que eu ia te explicar? É lícito eu esperar da Cesaltina, por exemplo, aquilo que eu não espero da Cristina. Porquê? Dado ao tempo, eu estou-vos a falar de um raciocínio lógico, não quer dizer que seja assim. Não quer dizer que seja assim. Há pessoas que foram criadas nas cadeiras da escola dominical e de Deus não têm nada. Mas há pessoas que têm meses de igreja e de Deus têm tudo. Porque tudo depende da entrega. Não sei se vocês me estão a compreender. E isso é que tem que marcar a diferença. Por exemplo, eu posso criar... O apóstolo Paulo, quando chegou à Galáxia, ele, quando escreve a carta aos Gálatas, ele falou: olha, sabem qual foi a minha frustração? A minha frustração foi esta. Aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, eu pus a minha esperança, eu criei uma expectativa em relação às pessoas mais idosas. Porquê? Bom, mais idosas têm um relacionamento com Deus, vão aprender mais alguma coisa com eles. Afinal de contas, eles eram reprováveis. Eles não tinham nada para transmitir a ninguém. Em contrapartida, pessoas como o Timóteo e tudo mais, pessoas que foram, que eram nascidas de novo há relativamente pouco tempo, que ele dizia: olha, não negligencies a tua mocidade. Não é por tu seres novo, não. É por tu seres cheio de Deus. E isso é que marca a diferença. E repare, de que vale eu ter uma vida de oração? Irmãos, vocês têm toda a liberdade para falar. Sejam honestos comigo. De que vale eu ter uma vida de oração e não vejo fruto dessa vida de oração na minha vida? De que vale? De que vale eu ter uma vida de oração? Eu até jejuo, eu até oro muito, eu oro 24 horas por dia, portanto para mim o dia tinha que ter 48 horas. E não se dá em mim qualquer tipo de transformação. O que é que eu sou? Um religioso, nada mais. Porque a religião não muda ninguém. Agora a fé transforma. A fé transforma. E uma pessoa que tenha um relacionamento íntimo com Deus, que não tenha aquela vida de oração, muita oração, parece que a oração se tornou uma obsessão. Sabe uma coisa, irmãos? Sabe qual é a melhor oração? É você aprender a ouvir Deus. Todo homem seja primeiro pronto a ouvir e tardio a falar. E as pessoas levam uma vida muito grande de oração, falam muito, mas não ouvem nada de Deus. E a vida não é transformada. Por isso é que andam constantemente a dar pancada. Essas pessoas para mim não podem ser uma referência. Essas pessoas não me podem inspirar. Sejam honestos. Não é dizer mal nem bem. É que nestes últimos tempos a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a falta de vergonha, o amor de muitos esfria. Porquê? Se aquilo é um pastor e faz o que faz, então o que farão os outros? Nós temos que sentir em nós o peso dessa responsabilidade. Sabe uma coisa? Eu às vezes privo-me de certas e determinadas coisas, tendo a consciência do que é que eu sou. Então vivo cativo. Não vivo cativo, é uma questão de consciência. Sabe que o amor é isso? O amor é você deixar de fazer, mesmo tendo o direito de fazer. Isso é que é o verdadeiro amor. O Paulo, quando escreve a Roma, no capítulo 14, creio eu, no capítulo 14, o Paulo, quando escreve aos romanos, diz: olha, aos enfermos na fé não recebas em contendas sobre dúvidas. Porque um diz que pode comer cabidela, mas o outro não come cabidela porque o faz para Deus. Então, se faz para Deus, é bem-aventurado. Então, se ele não come cabidela, eu também não vou comer cabidela à frente dele. O que é isto a não ser o amor? O amor implica respeito. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Eu tenho uma... Como é que eu ia dizer? Eu tenho uma responsabilidade. Há um ditado que diz que a mulher de César não é parecê-lo, mas deve ser-lo. Okay? É qualquer coisa assim. A mulher de César não deve só ser-lo, mas também parecer. É qualquer coisa assim. Ou seja, aquilo que eu reflita, que seja realmente a minha realidade. Que não seja outra imagem. Compreendem? Não basta ser-lo, mas é qualquer coisa assim. Pronto. Vocês também percebem, vocês são inteligentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que os tempos que a Igreja está a viver, o tempo da Igreja está a viver, está a mostrar que realmente tudo é verdade. A Bíblia declara que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porquê? Porque a malha é apertada. Porque o Evangelho não é apenas conhecê-lo. O Evangelho veio para ser vivido. Por isso é que Jesus disse que era o caminho. É o caminho. Nós temos que caminhar com Ele.
em plena consciência. Nós temos de ter cuidado com a nossa vida para que, através do nosso escândalo, o outro irmão não se perca. O que é que vocês acham? Não é para mostrar nada. Note bem. Nós não vivemos. Irmãos, ouça uma coisa. O que é que a lâmpada faz a não ser? Dar luz. Ela não está ali para ser vista. Ela está ali para nos dar visibilidade. Então, nós, como luz do mundo, também não estamos no mundo para sermos vistos. Mas é para que alguém veja alguma diferença em nós. Porque se não vê a diferença em nós, o mundo está lá fora e o próprio mundo é que nos acusa. E anda aquilo na igreja a fazer o quê? Então nós devemos ter cuidado com a nossa postura, com o nosso relacionamento, com a nossa maneira de ser, irmãos. Vocês concordam comigo? Isso é uma coisa que está na nossa mão. Olha, sabe uma coisa? Eu sei que presto tanto como vocês. Eu sei que tenho mais defeitos que vocês, para vocês se sentirem mais à vontade. Mas também sei de uma coisa. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus defeitos, eu reconheço as minhas falhas. Mas, irmãos, elaborar o mesmo erro já não é asneira, é burrice. Elaborar o mesmo erro já não é asneira, é burrice. E a vida é uma escola onde nós aprendemos o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Porquê? Pelos frutos. Vocês sabem, vocês querem um segredo de Deus. Porquê é que muitas pessoas continuam a sofrer as mesmas coisas? É porque ainda não aprenderam, são repetentes. Ainda não aprenderam. A Bíblia diz que não há ninguém que seja aprovado sem ser provado primeiro. E só depois de ser provado. Ainda ontem estava aqui a falar com o Fábio e estava-lhe a dizer: olha, Fábio, sabes uma coisa? Tu eras uma pessoa que tinhas uma certa dificuldade para tirar a carta de condução. Se tu tivesses desistido, tu tinhas a carta hoje. Não, mas hoje tens a carta. Porquê? Porque não lutaste e foste lá, e lutaste e foste lá, e lutaste e foste lá, e tiraste a carta. Assim também nós, reconhecendo as nossas imperfeições, vamos nos deixando aperfeiçoar. Porque, irmãos, nós somos barro e somos água. E é essa água que nos compõe, é para um ser o barro, para que Deus possa moldar-nos, segundo o seu reto propósito. Então nós temos de ter confiança em Deus. Certo, irmãos? Em tudo na vida, nós temos condições para sermos melhores. Nós hoje podemos dizer assim: caramba, ainda tenho este defeito, ainda tenho aquele defeito. Deus revela os defeitos, para quê? Porque é no sítio onde o defeito está que Ele vai operar para nos aperfeiçoar. Então, onde é que está o problema? Eu sei que tenho defeitos, eu tenho o meu temperamento, a Cristina tem o dela, a Manela tem o dela, hoje tens que levar a mesma. A Laurinda tem o dela. Todos nós temos a nossa maneira de ser. Todos nós temos a nossa maneira de pensar. Não é? Mas nós também temos uma certeza. Temos uma certeza de que temos em nós um espírito que o mundo não tem. Que é esse espírito em nós que vai marcar a diferença. E nos vai tornar pessoas melhores. Você pensa que em nós, irmãos, a Bíblia diz que em nós, ou seja, na carne, não havia também algum. Então nós não temos condição de amar os nossos inimigos. Mas isso é um mandamento, irmãos, que carece de ser obedecido. Amar o inimigo. Mas eu amo o meu inimigo, não é pelo meu amor próprio, é pelo amor de Deus em mim, que faz olhar para as coisas de maneira diferente. E nós hoje olhamos o mundo, e o mundo carece de amor, irmãos. O mundo jaz no maligno, porque onde o maligno reina, o amor não existe. Sabe o que é o mal? Deus não criou o mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Onde o mal se manifesta é porque há ausência do bem, porque o bem se manifesta, o mal não existe. E eu tenho aprendido a olhar para isso. Tenho aprendido a olhar para a vida dessa maneira. O que é que eu quero dizer com isto? Aquele que prevalecer até ao fim será salvo. Tudo depende de nós. Nós vemos muitos escândalos, porque é o tempo dos escândalos, é o tempo dos falsos profetas, Nós estamos a viver tempos bíblicos e tudo está escrito para nosso ensino, para nós nos sabermos situar no tempo. Sabemos que estamos a viver falsos profetas, sabemos que o púlpito hoje serve para tudo e para mais alguma coisa, menos para pregar a palavra de Deus. Isso é que me entristece. Isso é que me entristece. Por isso é que nós, pela nossa maneira de viver, pela nossa vã maneira de viver, vejam se concordam comigo. Se eu tiver uma vã maneira de viver, como é que eu posso manifestar a unção de Deus? Não posso. Porquê? Porque eu não tenho autoridade moral. Se eu for uma pessoa que critica, como é que eu posso criticar os que criticam? Olha para ti primeiro, retrata-te.
Vocês compreendem? É verdade. A gente, nós perdemos todo. Como é que um pai alcoólatra diz a um filho, não bebas? Ou como é que um pai que maltrata a mãe pode dizer a um filho, não batas na tua namorada? Ele não tem autoridade. Porque imediatamente ele leva na cara. Então, o que é que tu fazes? Então o que é que tem que estar dentro do nosso coração? O amor de Deus, irmãos. O amor de Deus. O amor, sabe uma coisa? É a única arma que é indestrutível. Mas que destrói tudo. Para construir de novo. O amor diz que nunca falha. Se a Bíblia diz que há alguma coisa que não falha, é o amor. O amor nunca falha. E então nós temos que viver com esse amor. E é esse amor que nos transmite, a confiança, em Deus. E isso é que é a verdadeira fé. É viver uma vida confiante em Deus no meio de uma dificuldade, no meio de uma adversidade. E é isso que baralha a cabeça das pessoas. Como é que nós podemos estar em paz no meio de uma crise? Porquê? Porque nós sabemos em que mão nós estamos. Sabemos em quem nós pomos a nossa confiança. Vocês concordam? Vamos inclinar a nossa cabeça só para ter uma palavra de oração. Pai, que essa fé nunca saia de nós. Essa confiança que nos tomou, Senhor. Nós temos confiança porque essa confiança nos tomou. Eu não tomo posse das tuas promessas. As tuas promessas tomaram posse do meu coração. E elas é que produzem em mim essa fé. Crendo, Senhor, que aquilo que tu prometes tu vais cumprir. Em nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, eu te agradeço por todos os que aqui estão, pelos que estão a assistir em casa, que essa fé inunde o nosso coração. Sabemos que estamos a passar momentos em que vale tudo, Pai. Vale tudo, Pai. O mundo, na verdade, jaz no maligno. Mas, Senhor, que o púlpito seja um lugar santo, onde a Tua palavra seja ministrada. Em nome de Jesus. Que nós sejamos luzeiros neste mundo, como essa é a Tua vontade. Foi para isso que Tu nos chamaste. Tu nos abençoaste, Tu nos escolheste, Tu nos predestinaste para sermos filhos por adoção, fruto do Teu amor. Então, Pai, te agradeço, Senhor, porque através do nosso testemunho, mais e mais pessoas te vêm a vir a conhecer, Senhor, e se vêm converter à fé, para serem também por Ti curadas no poderoso nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Eu peço ao louvor para seguir. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, mais uma vez, já cumprimentei. Assim como eu, portanto, todos que ouvimos esta mensagem, vamos ter sempre o Senhor na nossa vida e vamos dar o exemplo do que Ele nos ensina, não só aqui, mas também lá fora. Eu trago uma palavra de ânimo. Nem sempre nós temos as nossas forças renovadas, mas assim como eu espero que todos saiamos daqui com as nossas forças renovadas para iniciar uma nova semana. E vamos pensar sempre, ontem foi um dia, hoje é outro dia e o Senhor está sempre na nossa vida e vai nos dar sempre força para nós continuarmos. Portanto, peço aos irmãos que abram as Bíblias em 2 Coríntios 4:16. Portanto, 2 Coríntios 4:16 e diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ora, que o Senhor nos renova as nossas forças todos os dias. Amém. Ninguém saia daqui como entrou. Todos nós sabemos que vamos ter sempre obstáculos na nossa vida, mas com o Senhor ao nosso lado é sempre tudo muito mais fácil. O Senhor vai dando sempre sabedoria, vai nos capacitando sempre para todos os obstáculos que vão aparecer na nossa vida e nós vamos sempre conseguir ultrapassar esses obstáculos. Aleluia, se nós seguirmos sempre os ensinamentos do Senhor, estivermos sempre atentos, vamos sempre conseguir, vamos tentar sempre pôr em prática tudo o que aprendermos aqui dentro. Não vamos só ouvir, não vamos ser ouvintes, mas sim praticantes. Vamos sempre pôr em prática porque é sempre tudo muito mais fácil. Vamos nos amar sempre uns aos outros, como o pastor também já disse.
Hoje é o meu irmão que precisa, amanhã posso ser eu, portanto vamos nos sempre ajudar uns aos outros. E também podemos ver em Isaías 40, o versículo 29, 30 e 31. Portanto, Isaías 40, 29, 30 e 31. O 29. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam e os jovens tropeçam e caem. Portanto, todos precisamos do Senhor na nossa vida. Não só os mais idade, mas os jovens, todos precisamos do Senhor na nossa vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ora, que o Senhor renove a todos as suas forças e nos capacite, nos dê força, inteligência e sabedoria para nós continuarmos sempre a caminhar e que seja sempre feita a vontade do Senhor na nossa vida. Porque se for a vontade do Senhor, de certeza que nós vamos conseguir vencer. Amém. Nós às vezes podemos não conseguir compreender certas coisas, mas se é da vontade do Senhor, nós vamos conseguir vencer de certeza absoluta. Portanto, irmãos, eu quero que todos saiamos daqui renovados. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos dê força, inteligência, sabedoria, para nós continuarmos sempre a caminhar e que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida e não a nossa. Nós às vezes podemos até nem perceber certas coisas, mas mais à frente vamos conseguir perceber de certeza absoluta. Eu peço, meu Pai, que todos saiamos daqui com as nossas forças renovadas e que seja sempre feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Que o Senhor nos capacite, nos dê força para nós continuarmos sempre a conseguir ajudar o próximo, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Amém. Irmãos, eu aproveito também para falar, portanto, na nossa ação social. Eu agradeço aos irmãos que têm ajudado, com a vossa ajuda nós temos conseguido ajudar outras famílias, portanto, que a gente consiga sempre continuar a ajudar o próximo. Eu agradeço aos irmãos pela vossa ajuda. Muito obrigada. Vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém? Deus é muito bom. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu senti no meu coração ontem, aqui nos ensaios, cantar uma canção que eu aprendi na igreja. E realmente é uma bênção. E então vamos nos alegrar na presença de Deus. Amém? Deus é muito bom e nele temos vitória. Amém? Thank you.
pedir a todos que dêem as mãos uns aos outros. Por favor. A todos. Dêem as mãos uns aos outros. Pai, tu conheces o coração de cada pessoa aqui. Sim. Há corações tristes. Há corações, Senhor, que estão a precisar de um toque teu. Tu conheces, Senhor, o que está em cada coração, em cada pessoa. Amém. E nós oramos, Senhor, clamando por ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o meu irmão da esquerda, o meu irmão da direita. Porque só o teu Espírito, Senhor, pode consolar cada coração aqui presente. Amém. Amém. Ajuda os nossos familiares, os nossos conhecidos Assim seja. que estão a passar por dificuldades. Ó Pai Santo. Tudo sabe. Aleluia. Oh, aproveite este momento, fale com Deus. Aleluia. Amém. Só Ele é o vosso guia. Só Ele é o vosso cuidador. Só Ele é o vosso consolador. Aleluia. Ajuda-nos. Glória a Deus, Pai. Traz uma palavra para o coração daqueles que estão aflitos. Assim seja. Para que essa tua palavra aquiete os corações. Assim seja. Fala a cada coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. É esse desejo que temos, é essa necessidade que temos, que cada pessoa ouça a tua voz. Ouça a tua voz, a tua voz, a tua voz. Que o teu Espírito Santo possa operar em cada coração, Senhor,
Uma palavra que transmita paz e segurança, Pai. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Juntamente com estes meus irmãos, porque acreditamos em Ti, Senhor. Tu és um Deus vivo e és um Deus que fala àqueles que Te buscam. A Tua palavra nos ensina que buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. E Pai, crendo eu, Senhor, que todos quantos aqui estão buscando de todo o coração, Senhor, não deixes ninguém sem resposta. Fala, Senhor, ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Trata com cada um. Em nome de Jesus. Nós oramos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu consolo. Obrigado, Jesus. Vem para cá. Glória. Se quiser abraçar o seu irmão, Aleluia. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe os irmãos. Amém. E que a mim não me falte. Graças a Deus. Eu quero pedir só para mim só uma coisa. Muito rápida, muito rápida. Irmãos, deixem Deus falar ao vosso coração. Eu não levem a mal a minha sinceridade, porque eu sinto em meu espírito que há irmãos aqui que nunca tiveram o encontro real com Deus. Porque esse encontro real com Deus é marcante, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Nós podemos andar muito tempo na igreja, muitos anos na igreja, sem nunca termos tido uma experiência com Deus ou um encontro real com Deus. E isso é que marca. Não é vocês estão a ouvir, não estão? É isso que marca. É essa experiência que você tem com Deus, vai marcá-lo para a vida. Vai marcá-lo para a vida. E é isso que nos firma. Sabe uma coisa? Uma das inseguranças que vem ao coração do crente é em função daquilo que ele sabe. Deus pode tudo. Mas quando é que Deus faz o que pode? E nós não sabemos quando Deus faz o que pode. Nós só sabemos que Deus fará o que Ele pode quando nós ouvimos a sua voz dizer: eu faço. Ouçam uma coisa, eu não vou ser muito enfático, mas não levem mal, porque eu quero que vocês tenham a experiência espiritual que eu tive, que foi marcante para a minha vida. Aquilo que eu vivi na minha vida foi a maior lição de fé que eu podia ter recebido. E já ouvi tanta pregação, já ouvi tanto pregador e já preguei tanta coisa. Mas aquilo que Deus fez comigo, irmãos, é que mostrou o que era a verdadeira fé. O que era a verdadeira fé. E sabe, é essa fé que nos sustenta. Quando Paulo dizia quando o Tiago disse que não há ninguém que seja aprovado sem primeiro ser aprovado, não há ninguém que seja aprovado sem primeiro ser aprovado, é verdade, irmãos. Enquanto nós continuarmos a louvar o mesmo erro na nossa vida, a nossa vida não vai mudar nunca. Mas a partir do momento em que nós conseguimos vencer esse obstáculo e aprendemos com a vida a não dar crédito a isso e a andar para a frente, então nós somos aprovados. E é isso que muda a nossa vida. É isso que muda completamente a nossa vida. Portanto, quando vocês orarem, dispam-se de qualquer conceito religioso. Abram o vosso coração para Deus, chorem o que tiverem que chorar, pranteiem o que tiverem que prantear, mas sejam sinceros para com Deus e para convosco próprios. Senhor, estou a passar por esta situação, não gosto do que eu estou a passar. Senhor, isto não é uma crise de fé. Porque se fosse uma crise de fé, nem orávamos. Porque a crise de fé manifesta-se
quando nós perdemos a vontade de orar. Isso aí é que já corremos um risco. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, já é um ato de fé. Acreditamos que Ele existe e que Ele nos ouve. Certo? Então, é nesse relacionamento que alguma coisa vai acontecer. Nós queremos ouvir, todos nós sabemos que a nossa irmã Laurinda está a passar um momento menos bom, a sua filha está internada, está a ser ventilada, está a passar por uma situação muito complicada. Irmãos, por mais que eu lhe diga, por mais que o Paulo lhe diga, se não for Deus a falar ao coração dela, nada muda. Nada muda. Porque é Deus que nos faz aquietar o coração. Quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, és tu que tens que me dizer. Os outros que estavam no barco até podiam ter dito ao Pedro, Pedro, é o Senhor. Mas não, ele disse, se és tu, trata comigo. E então Jesus disse, sou eu, vem. E essa palavra é que o fez andar. Porque não é, irmãos, Deus pode nos falar através da pregação da palavra, o Espírito pode agarrar na palavra e trazê-la ao nosso coração. E nós dizermos assim, olha, a palavra foi para mim. E quando a palavra é para nós, essa palavra é boa, porque ela produz fruto. Então encontrou um coração receptivo à semente. E então ela vai produzir fruto. Não tenham dúvida, irmãos, estão certos como Deus está aqui. Há pessoas aqui que precisam ter um verdadeiro encontro com Deus. Para que a sua fé se estabilize. Para que a sua fé se estabeleça. Porque só com base numa viva experiência com Deus é que a nossa fé cresce. A nossa fé não é um assentimento intelectual. É fruto de um relacionamento com Deus. E nós sabemos quando é Deus a falar ao nosso coração. Quando é Deus a falar ao nosso coração, aquela palavra não se esquece e ela mantém-se fiel. E aquilo que Deus fala ao nosso coração, irmãos, vos garanto, céus e terra são testemunha, que aquilo que Deus fala, a terra cala-se. E as coisas acontecem. Por isso é que nós não podemos permitir que seja desenvolvida em nós uma cultura de crença. Mas uma vida vivida por fé, porque foi isso que Deus prometeu na Bíblia. Amém? Amém. Ouçam o Espírito falar ao vosso coração. Senhor, estou aflito, Senhor. Dá-me uma palavra que aquieta o meu coração. Não é alimentar uma esperança, é aquietar o meu coração. Porque o maior problema é a inquietação. Quem é que pode dizer? É verdade, pastor. É inquietação. Eu não quero que Deus me diga o que vai fazer, eu só quero que Deus me diga assim, calma. E quando Deus diz calma, o tempo que passar, passa, o tempo que passar, porque eu sei que está garantido. E isso é uma coisa que aquieta o nosso coração, porque foi Ele que colocou no nosso coração. Eu não sei se... Eu às vezes tenho receio de não me conseguir expressar corretamente e da palavra gerar impacto no vosso coração. Quando Deus fala ao nosso coração, irmãos, é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. É uma realidade. É uma outra realidade. Porque a palavra de Deus não é natural, ela é sobrenatural. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe com a palavra hoje. Deus te abençoe. Glória a Deus. E segundo a reunião tem corrido, segundo o que o pastor falou, segundo o que a Carla já falou aqui, né? Eu quero falar e compartilhar uma palavra convosco hoje acerca de nós, cada um de nós, crentes, cristãos, sermos segundo o coração de Deus. Amém. Amém. Por acaso, vamos analisar-nos a nós mesmos. Por acaso algum de nós já parámos alguma vez e nos perguntamos a nós próprios: por que é que eu existo? O que é que? Por que é que eu existo? Nós já nos perguntamos a nós mesmos: o que é que eu estou fazendo aqui? Quer na igreja, quer nesta terra. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu vim ter 3 filhas lindíssimas para uma poder missão. seguir a minha vida. Eu já vim cá fazer uma coisa. Que sejam sucessoras e não herdeiras. É isso. Já foi tudo. Então, muito cristão, muitas pessoas que se dizem crentes, não sabem o que são, não sabem porque é que existem e o que é que Deus quer fazer delas. E vamos começar esta introdução abrindo as nossas Bíblias em Efésios 1. Fica antes de Efésios 2. Efésios 1.
no versículo 9. E diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança. Então nós somos herdeiros de Jesus Cristo. E havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Amém. Os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia. Então nós, ao analisarmos esta passagem que acabámos de ler, né, nós vemos que aqui que o Senhor nos chamou para sermos segundo o seu coração e para que fôssemos chamados para louvor da sua glória. Então, quais são as características de uma pessoa segundo o coração de Deus? Ser segundo o coração de Deus exige um princípio fundamental, que é ser obediente e seguir aquilo que a sua palavra nos determina para fazermos. E não ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes. Vejamos, Deus não escolheu as pessoas como nós escolhemos. Eu posso escolher pessoa de uma maneira, mas Deus sempre escolhe de outra maneira. Porque os padrões de qualidade de Deus são muito diferentes dos nossos padrões. E vamos ver em 1 Samuel 16, que fica no Antigo Testamento. Já sei que vocês sabem que primeira, né, fica sempre antes de segunda. Como o pastor diz, tenho aqui uns irmãos inteligentes. Claro que sabem. Estamos a brincar um bocadinho para descompensar. 1 Samuel 16. E o versículo 6 diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Está a ver? Deus não nos vê como nós muitas das vezes nos vemos uns aos outros. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para onde? Para o coração. Aleluia.
Por isso é que Provérbios nos alerta, não é? Tudo que deves guardar, guarda no teu coração. Como eu estava a ler no versículo 7, né? O Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o seu coração. E o que é que isto podemos tirar daqui o contexto? É que Deus não está interessado, como nós acabamos de ler, na sua aparência. Deus não está interessado na sua roupa, se eu terá gravata, se não terá, vocês gostam da minha. Não é? Deus não está interessado no seu dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. Pois é no seu coração que Jesus Cristo habita. É aí. E vamos ver algumas características das pessoas que querem ter um coração segundo o coração de Deus. E vamos ver os exemplos. Vamos tirar uma análise baseada na vida de David. Vamos abrir, já que estamos aí, a 1 de Samuel, no 16. Já aí, estamos aí. Vamos ao versículo 11. E disse mais Samuel a Gisé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Gisé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então nós podemos ver aqui um aspecto. David era responsável. Porquê? Enquanto todos estavam em casa, David estava a trabalhar. E enquanto havia trabalho, David não parava. E isto para dizer o seguinte, para nós nos analisarmos a nós mesmos. Analise o homem a si mesmo. Não é? Hoje vivemos com uma carência de pessoas responsáveis. Infelizmente. Quer dentro das igrejas, quer fora delas. Hoje, infelizmente, nós estamos a viver pessoas, carência de pessoas responsáveis. Muitas delas dão desculpas, muitas delas arranjam pretextos para não servirem ao Senhor. E se nós vermos aí o versículo 18, diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de José. 16, 18. 1 Samuel 16, 18. O belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O Senhor é com David. Se nós tivermos as mesmas características, o Senhor será consigo também. Vemos que David era uma pessoa valente. David tinha uma boa aparência. O Senhor estava com David. Porquê? Porque David era responsável, David era sensível, David era um homem de palavra, David tinha temor pelas coisas espirituais. David era humilde e ele se arrependia. Vamos ver o que diz em 1 de Samuel
26, um bocadinho à frente. No versículo 9. E disse David a Abissai: nenhum dano lhe faças, por quem estendeu a sua mão contra o ungido de Deus, do Senhor, e ficou inocente. Nós estamos a ver aqui, e isto tem que ser também uma característica de cada crente, de cada cristão. David sabia discernir as coisas de Deus, quando tudo estava ao contrário. E nesta altura, tudo estava ao contrário a David. Será que nós temos sabido reconhecer as coisas de Deus, né? As coisas que Deus estabelece para a nossa vida, para a nossa caminhada? Será que nós temos sabido reconhecer isso? É que às vezes, antes de haver ouvir, a perseguição também vem e a tribulação. E nós temos de estar atentos a isso. Bendito é Jesus. E será que nós temos sabido reconhecer? Nós temos tido senso, né, de humildade e de submissão às autoridades instituídas por Deus? Será que nós temos tido esse senso de humildade e submissão? Porque Deus instituiu autoridades. Por exemplo, na família, o marido. No trabalho, é o meu patrão, é o meu chefe. Na igreja, é o líder, pastor, quem for, esteja a liderar esse ministério. E por aí afora, e por aí. Será que nós reconhecemos essa autoridade? Há das pessoas que não consideram realmente estes factos. Temos humildade sobre as autoridades instituídas por Deus. Há daquelas pessoas que toquem no ungido de Deus. Você não se preocupe. Se Deus é consigo, deixe estar, Deus fará o resto. Se o maltratarem, se o injuriarem, se o perseguirem, deixe isso com Deus. Não queira fazer guerra, não queira fazer luta. Amém. Deixe isso com Deus. Há desses líderes e pastores que estão em certos determinados ministérios que agem de má fé. Ai deles. Porque você que está aí assentado, você é um ungido de Deus. Amém. Não temos que ter muita atenção. David aqui estava a referir-se a isso. Vamos continuar a ler 2 de Samuel 24, um bocadinho mais à frente. De Samuel 24, no versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos. Então, qual é o versículo? Desculpa. 24, 8. Segunda de Samuel. Eu estou em segunda de festa. Eu adiantei. Eu agora também estava a ver para isto. Mas eu ia ler até ver o que era. Samuel, pois, eu adiantei. 24, 18. Eu estava a ver que eram Uzias e não o outro nome, o que eu queria ler. E diz assim: E Gade veio, naquele mesmo dia,
Lá estou eu. Agora estou bem, não? Enquanto veio. E Gad veio naquele mesmo dia. É só para ver se vocês estão atentos. Infelizmente estão atentos. Não me deixam falhar. Assim é que é. Os irmãos estão sempre ao lado para ninguém falhar. Uns dos outros. Amém? Gad veio naquele mesmo dia a David e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. David subiu conforme a palavra de Gad, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: porque vem o rei, meu senhor, ao seu servo. E disse Davi: para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a David: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem aparecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, ao holocausto que não custe nada. Assim David comprou a eira e os bois por 50 silvos de prata. E edificou ali David ao Senhor um altar e ofereceu ao holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se apalcou para com toda a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Nós estamos a ver aqui, né, na altura, foi pedido a David que fizesse ao holocausto, que fizesse ali um sacrifício, né, para que o povo deixasse de estar debaixo de um castigo. E muitas das vezes o que está aqui, o que eu quero explicar aqui com esta passagem bíblica, e o que nós vemos aqui é que David nos ensina que sacrificar ao Senhor exige o nosso melhor. Sacrificar ao Senhor não é andarmos de joelhos, não é como está lá escrito: toma a tua cruz, temos que andar com a cruz às costas. Não. Sacrificarmos ao Senhor é nós fazermos a sua vontade, né? E é nós sermos obedientes à sua vontade. Isso é que é o sacrifício. E será que Deus tem aceitado o nosso sacrifício? Só cada um de nós é que nos podemos examinar nessa área. Será que Deus tem agradado de nós? Será que nós realmente estamos a tomar a cruz? Nos amarmos, como já foi aqui feito, ou dito, nesta manhã, nos amarmos uns aos outros, a qual vemos, não é? Como é que nós podemos dizer que amamos ao Senhor se estamos aqui ao lado uns dos outros? Não nos amarmos uns aos outros. Será que Deus se agrada do seu sacrifício? Eu creio que sim. Todos nos amamos uns aos outros.
que nós nos ajudamos uns aos outros e que nós queremos sempre ver o nosso próximo melhor que nós mesmos. Amém. É isso que eu penso que tem a ver com tanto. E David tinha outra característica que nós também podemos ter. Ele tinha a característica da humildade e de se arrepender. E nós já estamos aí em 2 de Samuel, vamos só um bocadinho atrás ao capítulo 12. Depois em casa, se quiserem estudar, podem ler do princípio. Eu vou começar a partir do 9. E se nós vermos o título deste capítulo, diz Natã, o profeta, repreende David. E se nós começarmos a ler a partir do versículo 9, podemos ver aqui. Por depois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, e isso muitas das vezes, como aconteceu com David, pode acontecer connosco. Nós somos imunes a essas coisas. A Urias, o Eteu, feristes à espada, e a sua mulher a tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então, disse que é aqui que eu quero chegar. Que esta tem que ser uma característica de cada um de nós, que queremos ter um coração segundo o coração de Deus. E diz aí, no versículo 13: então disse David a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a David: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. O que é que esta passagem nos ensina? Que David, quando foi confrontado com o pecado, ele não argumentou, ele não arranjou desculpas. Ele foi direto. Pequei contra o Senhor. E Deus o perdoou. E agora vamos analisar a nós mesmos. Será que nós nos temos arrependido dos nossos pecados, verdadeiramente? Ou será que isso já se tornou costume na nossa vida do dia a dia? Você já está acostumado a esses pecados? É isso que nós temos que nos analisar. Seja como David. Se você cometeu algum pecado, ora, reconheça o seu pecado, vá a Deus. Porque Deus é o Deus da segunda oportunidade, da terceira, da quarta, da quinta. Ele nos dá oportunidades quando nós o fazemos de coração sincero. E é aquilo que o pastor disse há bocado. Mas não é continuar a fazer sistematicamente o mesmo erro, que isso depois torna-se
como se costuma dizer, burrice, como disse o nosso pastor. E eu sigo o que ele diz. Então eu quero terminar, para não me tornar muito maçador, dizendo o seguinte. Temos pelo menos pensado em que queremos ser segundo o coração de Deus. Você tem pensado nisso? Você quer ser realmente segundo o coração de Deus? Deus é amor. Deus é misericordioso. Você quer ter um coração assim. Então tem que ter amar o seu próximo. Ou será que nós pensamos, em vez de agradar a Deus, agradarmos mais aos homens? Às vezes é isso que acontece mais. E nos afastamos, né, de Deus e deixamos de adorar a Deus. Por isso temos de ter muito cuidado. Temos de ter muito cuidado com o pecado que possa intervir no nosso coração. Então, sermos segundo o coração de Deus é muito simples. Busque Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E não nos esqueçamos das características que nós temos que ter para sermos uma pessoa segundo o coração de Deus. E uma das características que nós vimos, primeiro, nós temos de ser responsáveis. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Sermos sensíveis. Temos de ser sensíveis uns com os outros. Temos de ser sensíveis à vontade de Deus. Para que nós não nos afastamos para a esquerda, nem para a direita, mas que sigamos o caminho que Deus quer para ter cada um de nós. Sermos uma pessoa segundo o coração de Deus é ter a palavra de Deus em nosso coração. Ter temor a Deus. Ter temor não é ter medo. Ter temor é respeito. Respeito à sua palavra. Respeito uns aos outros. Ter humildade sempre no seu coração. Que quando falhamos, nós nos devemos de arrepender. Amém? Era isto que eu queria compartilhar convosco. Para nós nos analisarmos. Para termos sempre, cada um de nós, um coração segundo a vontade de Deus. Amém. Se nós nos afastarmos dessa área, é por isso que nós vemos às vezes muita gente a sofrer, a ter problemas, a passar por certas situações, por não ter o seu coração segundo a vontade de Deus. Mas não, que também quer dizer o seguinte, mesmo você tendo seu coração segundo a vontade de Deus, não quer dizer que a tribulação, que a perseguição, que os problemas não venham até à sua vida. Mas uma coisa eu lhe garanto, Deus está consigo. Amém. E você irá sempre vencer. Amém? Amém. Este pequeno estudo que eu queria compartilhar com vocês e que Deus continue a abençoar esta reunião, a todos vocês e um bom fim de semana. Obrigado. Irmãos, é interessante o seguinte, querem ver 2 minutos da vossa atenção. Vocês ainda estão lá em 2 de Samuel 12? Eu não vou acrescentar nada ao que Paulo disse, o que Paulo disse está dito e é mais que suficiente. Mas é só para vos chamar a atenção do seguinte, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não podemos ler pela carne, nós temos que interpretar pelo Espírito, porque senão consideramos Deus um tirano. E eu estava a ler a Escritura, e se vocês forem ler o final da Escritura, a criança morreu. Deus disse que já não se apartaria, e então parece que é um ato de tirania, não é? Quer dizer, o pai é que fez o erro e o filho é que pagou as favas. Querem ver? Diz assim, eu vou ler o 12:13, diz assim, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, ele reconheceu o erro. Isto é um ensino muito importante para nós. Ouça uma coisa, eu erro contra você, eu faço uma coisa que o ofende e que o magoa. E eu me arrependo e vou-lhe pedir perdão. E você, como um bom irmão que faz, perdoa. Diz assim, ok, não vamos falar mais do assunto. Mas a dor fica lá, a cicatriz está lá. E ela demora a sarar. É ou não é? Não é por eu, porque é assim, caramba, não estava à espera. Não sei se vocês me entendem.
Porque a Escritura tem que ser compreendida. Para quê? Para nós, na vida, aprendermos a saber dar tempo ao tempo. E então diz aqui a Bíblia o seguinte: então respondeu o Senhor, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morará. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morará. E a gente diz assim: caramba, então o pai faz a arma borrada e o filho é que paga as favas. Quando nós olhamos para esta Escritura, nós temos que olhar para Davi como o homem que cometeu o erro e temos que olhar para o filho como o fruto do erro. Exato. Não é uma criança, é o fruto do erro. Exato. Deus perdoa o erro, mas nós temos que estar dispostos a pagar o preço do erro. Exato. Vocês compreendem? Deus perdoa, mas o perdoar não significa que nós não tenhamos essa asneira, irmãos. Eu faço uma asneira contra um irmão, uma coisa qualquer, o irmão fica sentido comigo. É claro que se o irmão fica sentido comigo, a atitude dele para comigo muda. Isso é logo. Até se dar a reconciliação. Mas o que é certo e sabido é que, apesar da reconciliação, a dor ainda lá fica. Eu não é assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não, a gente até esquece, a gente acaba por esquecer. Porque o tempo é o nosso melhor mestre e acaba por esquecer e as relações voltam e tudo mais. A menos que a pessoa feche o coração e não queira. Agora, aqui é claro, eu chamei-vos a atenção disto para vocês entenderem que isto não foi um ato tirando de Deus. Porque eu já ouvi comentários de intelectuais dizer: o Antigo Testamento é um testamento sanguinário, é só sangue, mortes e guerras e isto e aquilo e o outro. Para aquele que olha para a Bíblia como um livro histórico. Mas nós temos, o Espírito Santo dá-nos a capacidade de trazer as coisas antigas para nós aprendermos com elas. Isto é o preço do erro. O erro é perdoado, mas o preço do erro tem que ser pago. O preço do erro, nós temos de estar dispostos a pagar o preço do erro. Irmãos. E então aqui é claro, diz assim: olha, a criança morrerá. Depois Natan foi para casa, o Senhor adoeceu o filho da mulher de Urias, que Urias a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou, note bem, quando Deus fala uma coisa, não é a sua oração, não é o seu jejum, eu costumo dizer, Deus não é teimoso. Ele quando diz sim é sim, e quando diz não é não. Eu posso fazer 30 por uma linha que eu não mudo 1 milímetro a declaração de Deus. A minha oração não muda Deus. No dia em que a minha oração mudar Deus, eu tenho Deus na minha mão. Não venham cá com histórias. Não é pelo muito jejum, nem pela muita oração. É pela cabeça, pelo juízo. É ser guiado pelo Espírito de Deus. A minha oração não vai mudar Deus nunca. O rei Davi orou, o rei Davi jejuou, o rei Davi não dormiu. E a criança morreu na mesma. Era que o Senhor dissesse assim: não fizeste asneira, tens de pagar o preço da asneira. Eu perdoo-te e não morres. Mas o preço da asneira tem que morrer. O preço da asneira tem que morrer. O fruto da asneira tem que morrer. Exato. Vocês compreendem, irmãos? E diz aqui, depois assim, 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de lhe dizer que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe agora, depois que a criança morreu? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? E eles ficaram assim: como é que ele sabe? E então diz assim: sim, morreu, responderam eles. Então Davi mudou tudo. Diz assim: olha, o que eu tinha que fazer está feito. Eu não consegui mudar a cabeça de Deus. Eu só tenho que seguir para a frente. Vocês compreendem? A nossa oração não muda Deus. Parem com isso. Não acreditem no Pai Natal, irmãos. A nossa oração muda-nos a nós. A nossa oração nos leva a entrar na conversa com Deus para depois nós darmos tempo para Deus falar no nosso coração. Nós é que temos muita tendência a quem mais chora mais mama. A carne pensa assim: não, eu tenho de orar muito e tenho de jejuar muito para Deus ter compaixão de mim. Não, irmãos, Deus já demonstrou a sua compaixão e o seu amor. Ele levou o filho à cruz. Está feito. Eu não tenho mais nada a provar. Agora, a minha oração faz com que eu me separe para falar com o Pai e para ouvir do Pai.
o que Ele tem para me dizer. E o que o Pai me disser, irmão, a minha oração não vai mudar em nada, eu só tenho que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso mesmo. E ponto final. Porque isso foi um engano que foi trazido à igreja, que a oração muda Deus. É verdade. Vai dizer a Jesus. É assim, Senhor. Mas esquecem-se daquilo que a Bíblia diz. Eu sou o Senhor e não mudo. É isso. O Senhor não é de mudanças, o Senhor é de transformação. Não é de mudanças. A Bíblia diz, o Tiago disse, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Se alguém tem que mudar, sou eu e você. Amém. É isso. Não sei se os irmãos compreenderam. E esta é a verdade nua e crua. Eu não estou aqui para vos trazer ilusões que é pelo muito orar que vocês são ouvidos. O próprio Jesus disse, nem pensem nisso. Ora, por vezes melhor uma pessoa 2 minutos ou 3, mas é honesta com Deus e sincera com Deus, do que aquele que está aqui, Senhor, nos céus e da terra, o cavalo e o cavaleiro, Senhor, aos céus, assim, pá, despacha-te que a fila anda. Não caiam nos laços da religião. Tenham um relacionamento íntimo com Deus. Não caiam nos laços da religião. Não sacrifiquem. O sacrifício vivo que o Paulo estava a falar, sabe o que é? É nós dispormos a nossa vida em favor dos outros. Isso é que é carregar na nossa cruz, porque foi isso que Jesus fez. Jesus foi à cruz, carregando-nos nela. Amém? Vamos pôr de pé, vamos pôr de pé. Graças a Deus. Era como se o Davi orasse a Deus, Senhor, não, a criança não ora. E Deus, pronto, Davi, ok, já que tu jogaste, oraste, pronto, ok. Não, Deus tinha dito, tu tens de pagar o preço da asneira. Porque, irmãos, às vezes, sejam honestos, se às vezes nós não pagamos, quando nós fazemos um erro e somos favorecidos e nada nos acontece, não é para alimentar o erro, é para nós agradecermos a Deus a sua infinita misericórdia e dizer assim, não vou fazer mais isto. Agora, quando nós cometemos um erro e temos que pagar o preço do erro, o Senhor nos dará a condição de superar as coisas e suportar as coisas. Vocês concordam comigo? Graças a Deus. Eu peço a ser bom pelo favor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Continua a falar ao nosso coração, Senhor, que tudo o que sai deste púlpito não é para iludir, nem enganar, nem transformar cada irmão num boneco de cera, Senhor. Não, a tua palavra declara que a igreja é feita por pedras vivas, criadas por pedras vivas, que pulsam vida, que geram vida. Te agradecemos, Senhor, porque as nossas orações são ouvidas por Ti, Senhor. Quando elas expressam a Tua vontade, então tudo aquilo que nós orarmos, querendo que recebemos, será assim connosco. Porque nós oramos segundo a Tua vontade e não segundo o nosso querer. Apesar de, na verdade, a nossa oração por vezes manifestar o nosso querer, mas nós, Pai querido, sempre queremos que seja a Tua vontade feita e não a nossa. Porque o futuro só Tu conheces, a menos que Tu me reveles. Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, Pai, eu Te agradeço que cada irmão que aqui está, independentemente da condição, da sua situação de momento, que tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver e coração para entender as coisas que procedem de Ti, para que a sua vida seja alicerçada na fé e não na crença. No poderoso nome de Jesus, Te damos toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Um dia as pessoas estavam reunidas numa casa e estavam a orar pela libertação do Paulo e do Silas, ou do Pedro. Do Pedro. E então às tantas o Pedro chega lá e bate à porta. E a rapariga veio olhar para o vestido. Olha, o Pedro está lá fora. Tinha saído da prisão. O quê? Tu estás louca? Ou seja, há pessoas que oram e nem acreditam naquilo que oram. Estavam a orar pela libertação do Pedro. É impossível. O Pedro pode estar... Vocês estão a compreender? Quando nós oramos, temos que acreditar naquilo que nós oramos. Claro. Na certeza plena que Deus ouve, porque é segundo o coração dele, não é? É segundo o coração dele. Irmão, ser segundo o coração de Deus não é sermos ausentes de erro, mas é sermos honestos e sinceros com Ele. Amém? Segundo, o homem segundo o coração, e Davi falhou tanto, Davi errou tanto, irmãos. Mas havia uma coisa que Davi não tinha, era o espírito vingativo. Ele não era vingativo. E então, só tem o coração segundo o coração de Deus aquele que na verdade se arrepende do erro e se propõe à mudança. Amém? Amém. E graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Pai, queremos apresentar a nossa oferta esta manhã com gratidão em nossos corações. Te
Te agradecemos pelo pão, pela água, Senhor. Te agradecemos por Tu não permitiste que nada nos falte. Oramos por todos os irmãos e irmãs para que assim seja essa realidade na sua vida. No santo e poderoso nome de Jesus. Toda a oferta, Senhor, lançada no cesto, que ela te agrade, porque ela é dada com sinceridade e não por constrangimento. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças te damos, Senhor, Tu és o nosso pastor. De nada teremos falta, Senhor. Sempre teremos em tudo toda a suficiência para que nós possamos superabundar em toda a boa obra. Para que através da mesma o Teu nome venha a ser engrandecido. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos terminar com o cântico que nós começamos o culto. Amém? Pai, te damos graças pela certeza que nós levamos no nosso coração. Tudo o que foi aqui orado foi ouvido por ti, Senhor. Esperamos o fruto da nossa oração para o louvor do Teu nome. E a paz que excede todo o entendimento, Senhor, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Abençoa todas as pessoas que nos continuam a ver pelas redes sociais, Senhor. Que esta palavra lhes sirva, que ela produza fruto e fruto que permaneça. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.